Você já parou para pensar quanto da sua paz é roubada por coisas que no fundo não valem nada? Uma palavra atravessada, um olhar de desprezo, um comentário maldoso, e de repente seu dia inteiro é arruinado. A verdade é que enquanto você permitir que qualquer pessoa ou situação tenha o poder de controlar suas emoções, você será refém do mundo externo. Mas existe um antídoto para isso. E ele está no domínio de uma habilidade que os grandes filósofos e estoicos consideravam essencial: a capacidade de controlar sua mente antes que ela seja dominada por impulsos. Quando você entende esse princípio, algo muda para sempre. As provocações perdem força, as ofensas não te alcançam e a raiva simplesmente não encontra espaço para crescer. Hoje você vai descobrir como cultivar essa blindagem mental e emocional, para que ninguém, absolutamente ninguém, tenha o poder de te tirar do eixo outra vez. Então, fique até o final. Porque o que vamos conversar aqui pode redefinir a forma como você reage ao mundo. Raiva e incômodo não surgem simplesmente porque algo aconteceu, mas porque interpretamos esse acontecimento de uma determinada maneira. Se alguém te ignora, se um colega faz um comentário maldoso, ou se um desconhecido age com grosseria, o fato isolado não possui opor-se e só o poder de te afetar. O que realmente mexe com você é a história que constrói na sua cabeça. Foi de propósito. Está me desrespeitando, quer me prejudicar. Essa narrativa interna que alimenta a raiva. Os estoicos entendiam que não reagimos diretamente aos eventos, mas a visão que formamos sobre eles. Quando essa consciência se instala, algo poderoso acontece. Você percebe que o poder de escolha está nas suas mãos. Ao observar, antes de reagir, cria um espaço mental que impede que o impulso te domine. E é nesse espaço que a verdadeira liberdade emocional nasce. Controlar as emoções não significa ignorar o que acontece, mas aprender a criar uma barreira entre o mundo externo e seu estado interno. É como se dentro de você existisse um lago que pode permanecer sereno, mesmo quando pedras são jogadas nele. Essa calma não vem do acaso, ela é treinada. Os estoicos, por exemplo, praticavam diariamente a reflexão sobre possíveis contratempos, antecipando mentalmente cenários desagradáveis, para que quando surgissem na vida real, não fossem uma surpresa. Esse treino permitia que eles reagissem com clareza, sem serem arrastados pela fúria ou pela frustração. Ao fazer isso, você se coloca numa posição em que o outro pode tentar te provocar, mas não consegue encontrar um ponto vulnerável para atingir. Toda vez que você explodir diante de alguém, entrega a essa pessoa um controle que deveria ser exclusivamente seu. É como se entregasse a chave da sua paz interior nas mãos de quem menos merece. Quando você entender que proteger seu equilíbrio emocional é uma forma de autopreservação, começa a selecionar com muito mais cuidado o que realmente merece sua atenção. Perguntas simples como: isso vai importar daqui a um mês? Ou vale gastar minha energia com isso? Se tornam filtros poderosos? Na maioria das vezes, a resposta será não. E essa clareza reduz a intensidade da raiva antes, mesmo que ela tenha tempo de se instalar. No momento em que você decide que sua mente não será território aberto para qualquer provocação, você deixa de viver reagindo e passa a viver escolhendo. A raiva costuma se disfarçar de força, mas na realidade é um sinal de que algo externo ainda tem o poder de te manipular. É como um interruptor emocional. Basta alguém falar ou fazer algo, e imediatamente sua mente é tomada por um turbilhão. Quando você vive assim, não está no controle. Apenas reage. O caminho estoico é o oposto. Em vez de reagir, você aprende a responder. Responder exige consciência. E consciência exige tempo. Por isso, uma das práticas mais transformadoras é criar pequenas pausas entre o estímulo e a ação. Essa pausa pode ser um simples respirar fundo, contar mentalmente até 5 ou deslocar o foco para observar a situação como se fosse um espectador. Esse pequeno intervalo é suficiente para quebrar o ciclo da reação automática e abrir espaço para escolher como agir. Ao longo do tempo, essa habilidade se torna natural e o que antes te tirava do sério passa a ser apenas mais um detalhe relevante no dia. Outra chave fundamental é mudar a perspectiva sobre o que realmente importa. Grande parte do nosso sofrimento emocional vem de atribuir importância exagerada a coisas que na prática têm pouco ou nenhum impacto real na nossa vida.
Os estoicos tinham uma regra clara. Concentre-se apenas naquilo que está sob seu controle e aceite o resto como parte inevitável do mundo. Parece simples, mas exige treino. Isso significa entender que você não controla as palavras dos outros, o trânsito, a economia ou o humor das pessoas ao seu redor. Mas você controla suas escolhas, sua postura, seus pensamentos e atitudes. Quando essa percepção se fixa, o peso de muitos problemas se dissolve. Uma crítica deixa de ser um ataque pessoal e passa a ser apenas a opinião de alguém. Um erro de outra pessoa deixa de ser motivo de fúria e passa a ser apenas um obstáculo a contornar. O mais interessante é que, ao cultivar esse controle interno, você não se torna apenas mais calmo, mas também eficaz. A raiva turva o julgamento enquanto a serenidade amplia a clareza. Imagine enfrentar um problema sério no trabalho. Se estiver tomado pela fúria, suas decisões serão apressadas e impulsivas. Se estiver calmo, conseguirá analisar com mais precisão, encontrar soluções e até transformar a situação em algo positivo. É por isso que os estoicos viam o autocontrole como uma vantagem estratégica. Quem mantém a calma quando todos perdem a cabeça ganha não apenas respeito, mas também poder e influência. A paz interna não é fraqueza. É uma forma de força que intimida e inspira ao mesmo tempo, porque é rara e difícil de alcançar. Um dos maiores desafios para não ser dominado pelas emoções é perceber o quanto somos condicionados a reagir imediatamente. Desde cedo aprendemos a associar resposta rápida com força, como se o silêncio ou a análise fossem sinais de fraqueza. Mas a verdade é que quanto mais rápido reagimos, mais fácil é sermos manipulados. As pessoas que dominam a própria mente compreendem que a paciência é uma arma. Elas permitem que o calor da emoção os esfrie antes de agir. É como um guerreiro que não ataca no primeiro impulso, mas observa o inimigo. Entende só, então decide o momento certo. Esse domínio não vem do acaso. Ele é cultivado em pequenas situações diárias. Suportar uma provocação sem reagir. Lidar com um atraso sem se irritar. Ouvir críticas sem se apressar para se defender. Cada momento em que você se mantém firme diante da pressão é um treino para desafios maiores. Outro aspecto essencial é desenvolver a habilidade de ressignificar o que acontece com você. Quando encaramos um evento como um ataque pessoal, nos tornamos vítimas dele. Mas quando interpretamos a mesma situação como um teste ou uma oportunidade de crescimento, algo muda. Um contratempo deixa de ser um fardo e passa a ser um treino para a paciência. Uma crítica injusta deixa de ser motivo de raiva e se transforma num exercício de tolerância. Essa mudança de lente é um dos pilares do estoicismo, porque desloca o foco do por isso aconteceu comigo para o que posso aprender com isso. E a partir do momento em que cada dificuldade se torna matéria-prima para a evolução, os outros perdem a capacidade de controlar suas emoções. Você deixa de ser um prisioneiro das circunstâncias e passa a ser o arquiteto das suas respostas. Por fim, é preciso entender que manter a calma não significa ausência de sentimentos, mas domínio sobre eles. Você não precisa deixar de sentir raiva, frustração ou tristeza. Precisa apenas impedir que essas emoções conduzam suas ações. É como estar no comando de um cavalo selvagem. Ele pode se agitar, tentar correr para todos os lados, mas você mantém as rédeas firmes. Esse autocontrole cria um efeito poderoso. As pessoas percebem que não conseguem te desestabilizar e, com o tempo, passam a respeitar seus limites. O que antes era visto como alvo fácil se torna uma presença sólida e confiável. Essa postura não apenas preserva sua paz, mas também transmite uma mensagem silenciosa e clara. Você não é governado por impulsos, e é justamente por isso que ninguém mais pode governar você. Imagine alguém que acorda atrasado para um dia importante. No momento em que abre os olhos, já sente o peso da pressa. Corre para se arrumar, mas o transporte atrasa. No caminho recebeu uma mensagem dura, injusta e sente o sangue ferver. Ao chegar, é recebido com críticas e cobranças. Esse é o tipo de dia que facilmente se transformaria num caos emocional para qualquer um, mas nesse caso, a pessoa escolhe fazer diferente. Em vez de deixar cada imprevisto empilhar frustrações, ela respira fundo e observa o atraso do transporte. Fora de seu controle, a mensagem injusta. Uma opinião que não muda quem ela é. As críticas. Um filtro para separar o que pode ser usado para melhorar do que não merece atenção.
Cada situação que poderia ter sido um gatilhoso torna deliberadamente um exercício de domínio interno. Ao final do dia, olhando para trás, essa pessoa percebe que a calma preservada não mudou apenas o que sentiu, mas também o resultado de tudo. Ao manter a mente clara, conseguiu tomar decisões melhores, conversar sem elevar o tom e até evitar conflitos que, em outras circunstâncias, teriam explodido. Essa postura gerou um efeito dominó. Quem estava ao redor também se acalmou, a tensão diminuiu e o ambiente ficou mais favorável. A lição aqui é clara. Quando você domina suas reações, não está apenas se protegendo, está influenciando positivamente o mundo ao seu redor, mesmo que de forma silenciosa. Esse é o poder invisível de quem mantém o controle. O estoicismo não promete que o mundo vai parar de testar sua paciência. Pelo contrário, quanto mais firme você se torna, mais a vida colocará provas no seu caminho. Mas cada momento em que você escolhe responder, em vez de reagir, é um tijolo a mais na fortaleza que protege sua paz interior. Ao longo do tempo, essa fortaleza se torna tão sólida que provocações, injustiças e imprevistos simplesmente batem nas paredes e caem ao chão sem conseguir entrar. E é nesse ponto que você entende que a verdadeira vitória não está em vencer os outros, mas em vencer a si mesmo. Porque quando suas emoções estão sob seu comando, não existe força externa capaz de te controlar. No fim, tudo se resume a uma escolha. Continuar sendo refém das circunstâncias ou assumir o comando da própria mente. A vida nunca vai parar de trazer desafios, pessoas difíceis e situações injustas. E você não tem como mudar isso, mas você sempre terá o poder de decidir como vai reagir. É nesse espaço entre o que acontece e o que você faz com isso que mora a sua liberdade. O estoicismo nos ensina que a verdadeira força não está em vencer discussões, humilhar adversários ou provar que está certo, mas em manter a paz, mesmo quando tudo ao redor parece ruir. Porque quando você é capaz de permanecer sereno no meio do caos, ninguém mais tem acesso ao botão que controla seu humor, suas decisões ou sua felicidade. E quando esse dia chegar, você vai perceber que já não precisa vencer o mundo, porque o maior de todos os inimigos, você já venceu a si mesmo. M.